vou dizer para vocês é que, com grande honra, com grande felicidade e, ao mesmo tempo, cheio de expectativas, sinto muito, tá, mas agora você não tem para onde correr, vai ter que fazer a melhor apresentação de sua vida, é que eu gostaria de introduzir a nossa recapitulação da lição com Dona Daphnis. E nós vamos estar falando nessa noite sobre a lição da semana que fala a respeito da palavra de Deus, sobre a Bíblia Sagrada. Né? E não apenas a Bíblia, né? Porque se a gente for parar para pensar, Cristo era chamado de verbo, que é um termo que em grego significa logos. Logos significa tanto verbo, que é a ação da frase, a parte principal, como é traduzido também como palavra, palavra falada, como também é traduzido como lógica. Então, a lógica de Deus está revelada através de Cristo. A gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso com a melhor de nós. E eu passo a palavra para Tafnis. Uma. Rapidinho, Igor, desculpa, Itavis, eu só queria inaugurar aqui uma nova função, só para testar, pode ser? Coisa rápida. Quando eu falar assim, quando você fala, ó, você vai refazer a apresentação, a parte final, é que quando você fala de Itavis, você vai pedir salva de palmas, aí você vai fazer isso aqui, ó. Beleza? Só para testar, só para testar. Vai lá. Então eu gostaria de requisitar a todo mundo da série 15 uma salva de palmas para nossa apresentadora da noite, Dona Ellen Tafnis White. Pronto, agora eu me sinto muito mais relaxada, sem pressão, sem expectativa. Me sinto muito mais à vontade. Muito obrigada, gente. É isso aí. Esse era o propósito. A gente já pode começar? Já. Pronto. Vamos começar orando, que aí a gente já pede ajuda do Espírito Santo, né, para nos ajudar aí. Querido Deus, nós te pedimos que esteja conosco nessa recapitulação da lição. Nos ajuda a entender a tua palavra, a tirar dúvidas se alguma coisa ficou em aberto. E também a ajudar os nossos colegas com as coisas que o Senhor nos ensinou essa semana. Que quando um contribui com o outro, todos crescem. Nós pedimos que o Senhor esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar dizendo que eu estou... Talvez eu fique meio rouca, porque eu estou me recuperando de outra virose. Mas estou viva. Somos dois. O título dessa semana foi A Importância da Bíblia. E eu quero começar com uma piada. Não sei se vocês já ouviram essa piada. Um jovem foi procurar um sábio perguntando qual é o segredo da felicidade. E o sábio falou para ele: meu jovem, o segredo da felicidade é não discutir com gente idiota. E aí o jovem falou: não, eu não concordo com esse segredo, não. E aí o mestre disse: tá bom, você tá certo. O que eu quero dizer com essa piada? O que eu quero dizer com essa piada? A Bíblia, ela vai trabalhar mais ou menos assim. Ela não vai chamar você de idiota, só em Provérbios. Mas ela trabalha mais ou menos assim. Ela não vai discutir com a sua visão de mundo. Ela não vai deixar em aberto os conceitos que ela está te mostrando para a verdade que ela está trazendo. E está pedindo, acredite em tudo ou não acredite em nada. Como disse Newton Jr. hoje, no vídeo de hoje. Qual foi hoje? No vídeo que estava lá no YouTube. Foi hoje. É porque eu assisti hoje. Então, foi hoje. E isso é importante porque, por exemplo, você pega o livro de Gênesis, está falando sobre o criacionismo. Pasme, vocês ou não, tem cristãos que estão tentando encaixar evolucionismo naquelas primeiras linhas do princípio que criou Deus dos céus e a terra. E eles falam, não foram 7 dias, foram 7 eras. E a Bíblia deixa claro, não dá para encaixar isso. Houve tarde e manhã, e o segundo dia, houve tarde e manhã, o terceiro dia. É semana. Não tem como encaixar. Senão o próprio sábado não teria sentido. Você ia ter que guardar uma era inteira, um dia, se fosse separadas em eras. Né?
Essa é a beleza da palavra de Deus, porque ela realmente vai se comportar como palavra de Deus. Não é um livro de sabedoria que Deus fala assim, poxa, isso aqui tá muito bom, hein? Bora disponibilizar para o povo? Ela já começa como sendo palavra de Deus. Você aceita a autoridade de quem está escrevendo, você se dobra, se submete ou não. Mas a Bíblia também não é uma pessoa grossa, porque nosso Deus não é grosso nem estúpido. Ele pede para você conversar, né? Vinde, arguemos, né? Vamos conversar. E a Bíblia faz a mesma coisa. Tem vários relatos de ateus que leram a Bíblia tentando provar que ela é falsa, tentando provar que é um livro de fantasias, mas eles estavam realmente estavam abertos, estavam realmente querendo achar os pontos que eles queriam atacar. E Deus falou com eles nesses pontos. Então, assim, não precisa você acreditar piamente para que a Bíblia fale com você. Só esteja aberto para que ela funcione como palavra de Deus. Se você não estiver aberto, ela vai te deixar falando sozinho. E você vai começar a fazer o que as pessoas fazem, né? Pegar uns versos doidos e florear umas loucuras que daqui a pouco acabam não aceita no crime. Newton Júnior. Eu li um livro no ensino médio uma vez que é bem interessante, que ele apresentava 4 finais. Gente, tá, 4 minutos. Tá, desculpa. É um livro que tinha 4 finais diferentes. Você escolheu o final. Tinham 4 pontos, você escolheu o final. A Bíblia é diferente, né? Ela é diferente. Ela apresenta 2 finais, 2 possibilidades. Você escolhe as duas. Algo que eu achei interessante, o Stephen vai falar ainda em algum momento, já citou, mas vai se aprofundar, é que a Bíblia ela é diferente porque você, diferente de outros livros, você não pode aceitá-la parcialmente. Você tem o direito de não seguir o que está escrito lá, mas a partir do momento que você decide seguir o que está escrito lá, você não pode ser parcial. Isso foi até um dos temas da conversa com o Igor, e um dos 200 chás que nós tomamos lá. Né? O Igor falou, não foi eu, que você não pode fazer parcialmente o que está escrito lá. Ou você se integra integralmente, ou você não adere ao que está escrito. Mas você não pode ficar em cima do muro, porque na verdade não existe nem muro. É verdade. E. É, Pode falar, pode é, falar. não, é importante que se diga. A Bíblia, ela não considera a si mesma como um compêndio de regras morais. A Bíblia, ela é a própria palavra de Deus, transmitindo o próprio sentimento dele. É algo assim muito mais profundo e vasto. Então, é o conhecimento dele literalmente assim acessível a nós. É a evidência de que alguém fica Deus e esse alguém é a própria palavra. Então, se a gente considera a Bíblia como sendo apenas um compêndio de raciocínio humano, porque eu já vi pessoas dizendo assim, que a Bíblia é o manual do ser humano, sabe? E realmente tem tudo ali dentro. Eu tive um estudante da Bíblia que na semana passada me perguntou: mas você acredita que tem todas as coisas na Bíblia? Eu disse: acredito. Não tem nada que falta na Bíblia, porque para todas as circunstâncias, todas as questões que nós podemos imaginar, nós vamos encontrar conselho ali dentro, mas ela não é limitada apenas a isso. A Bíblia é muito mais vasta, muito mais profunda. A ciência do bom viver e o livreto, né, de educação de Ellen White dizem exatamente isso. Se a gente considerar a Bíblia como sendo menos do que a própria palavra do Deus vivo, então nós não estamos crendo nela. A gente não tem para onde correr. A gente só pode acreditar desse jeito. E olha só que coisa fantástica, sabe? Porque todas as coisas se resumem na palavra, de ponta a ponta. Deus cria todas as coisas usando a sua palavra, com exceção de uma, que é a gente. Porque ele quer mostrar que ele teve um cuidado maior, né, por conta disso. Mas todas as outras coisas são feitas com a palavra. E quando ele vai disputar com Satanás no deserto, ele também disputa com Satanás usando a palavra. Ele diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele cita Deuteronômio capítulo 8, verso 35. Olha só que coisa fantástica. O livro de Deuteronômio foi o livro mais citado de Cristo. E ele faz questão de começar dessa forma. Por quê? Porque
Cristo podia ter dado um estalar de dedos e Satanás saído correndo, mas ele queria deixar o exemplo. A gente vence através da palavra dele. E olha só que coisa, era a palavra usando a palavra. Então, no final das contas, a coisa mais importante que existe na nossa vida é essa. É a palavra que aponta para Cristo. É isso que a gente vai ler quando fala, vocês julgam ter na Bíblia a vida eterna, é ela que fala sobre mim. Então, essa é a introdução que eu queria dizer. É muito mais importante, muito mais profundo, muito mais vasto do que a gente pode imaginar. E, ao mesmo tempo, com uma linguagem que é simples, que permite que a gente consiga compreender e viver e ser transformado à imagem daquilo que contemplamos. Vou pegar. Muito bom. É, ao longo da história das traduções da Bíblia, foram feitos vários esforços para que ela ficasse inacessível. Mesmo que ela caísse nas suas mãos, você não conseguiria ler. Teve até uma lei que a Igreja Católica fez que você só poderia imprimir a Bíblia na linguagem original. Então eles estavam imprimindo em grego, em hebraico, e as pessoas comuns, elas não sabiam ler, normalmente sabiam a sua língua. Aí a primeira pessoa que começou a traduzir para a língua que se falava, e foi a Bíblia King James. Se você tem a Bíblia King James, você tem um tesouro nas mãos, que foi Tyndale. Ele fez a tradução do grego para o inglês e foi quase morto por causa disso. Ele foi preso, no final das contas ele foi morto porque ele estava distribuindo a Bíblia, mas começou a ser perseguido por causa disso. Então, nem sempre ela foi com a linguagem simples, mas sempre tivemos o Espírito Santo para que nós pudéssemos entender. Mesmo que fosse só ouvir, né? Aí vem aquele verso de Paulo: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se você não souber ler, se você não puder ler, até ouvindo, ela já faz o seu trabalho. E é o que Paulo está nos garantindo aí. Pode falar. Nos tempos de Jesus também as pessoas tinham pouco conhecimento, então eles decoravam, né, as escrituras. Os pais passavam para os filhos e assim passou de um para outro. Então eles decoravam mesmo porque não tinham para ir aqui acesso, né, à palavra de Deus, não sabia ler muitas das vezes. Mas nós sabemos que depois Satanás mudou a estratégia, né? Em vez de atacar diretamente a Bíblia, ele mudou. Você vai falar isso na frente aí. Será? Será que eu vou falar? Será? Como a gente está falando da Bíblia como arma mais poderosa. E aí eu quero citar um exemplo bem doido da internet. Que tem, às vezes, que eu faço umas viagens doidas na internet, né? Uma viagem doida na internet que eu fiz uma Às vez. vezes. Eu soube de um caso que era de uma influencer americana. E o canal dela era diferente, porque ela falava sobre maquiagem, moda, não sei o quê, mas ela vivia tipo um personagem. E no personagem ela estava fazendo todos os vídeos sobre tortura. As pessoas gostavam. Tortura psicológica, sei lá. Inclusive ela chegou aí para premiações no tapete vermelho por causa desse canal. E uma das torturas que estava disponível no canal dela era ela lendo a Bíblia durante 1 hora na linguagem mais antiga do inglês possível. E é sofrível, porque ela não conseguia falar as palavras, são palavras que ela não usava mais. Imagina você lendo Camões por 1 hora. E aí as pessoas comentando, dando risada, chacotando. Sim, mas olha só o esforço que ela teve para não entender o que ela estava lendo. Você pode pegar a Bíblia e fazer disso uma coisa sem propósito, sem poder nenhum, como ela fez. Como Newton Júnior falou no vídeo dele, as pessoas deixam a página aberta na Bíblia lá. E aí quando eu vejo isso, eu fico brincando, dizendo assim, olha, ela vê se você lê. O Salmo tem mais poder se você lê. Porque imagine, chegou um espírito ruim na sua casa, um demônio na sua casa, por exemplo. E aí, você quer o quê? Que ele mesmo vá lá na sua estante e ele leia a Bíblia e ele se repreenda? Poxa, que preguiça. Não, sensacional. Mas sabe, pessoal, a Bíblia tem mais poder quando a gente lê e tem ainda poder quando a gente coloca em prática. Essa é a grande verdade.
E eu gostaria de fazer uma pergunta, tá, Vinícius? Porque eu queria saber como é que a gente estuda a Bíblia, né, corretamente, como é que a gente entende, porque eu estava falando que a linguagem era simples para a gente poder entender, mas aparentemente tem muita complexidade, muita profundidade, não é verdade? E eu tenho uma certa amiga uma vez que quando ela me dizia assim, todas as vezes que eu quero pedir algum sinal de Deus, eu oro com muito fervor, abro a Bíblia e boto o dedo assim, pá. E onde o dedo parar é onde está a resposta que ele quer me dar. E uma certa vez ela pediu, ela estava namorado com um garoto, e ela falou assim: será que é ele? Eu preciso saber se é ele. Começou a orar, disse assim: Senhor, me mostra se é ele. Abriu a Bíblia, botou o dedo e caiu no livro de Naum. E a resposta que ela entendeu foi que não era, né? Então eu queria saber, esse método de estudar tá certo? É assim mesmo que a gente tem que fazer? Abre aleatoriamente, passa assim o dedo e bota por cima? Você já viu uma criança semi-alfabetizada lendo? Ela lê correto? Não. Uma frase demora quase uma semana para ela terminar. E ela fala algumas palavras erradas. Mas você não leva isso em consideração. E a professora diz que ela está bem, porque ela está começando. A Bíblia vai fazer a mesma coisa. Deus vai fazer a mesma coisa, porque a palavra de Deus é viva. Quando você começa a ler, alguém se aproxima. Ou o Espírito de Deus para que você entenda, ou o Espírito de Satanás para que você torne a leitura tão maçante que você diga: ler a Bíblia é uma tortura. Então, quando o Espírito Santo ele percebe que a pessoa realmente não tem como ela saber como estudar a Bíblia de forma correta, ele não leva em conta o tempo da ignorância. Mas rapidinho, Newton. Eu tenho uma história engraçada, e agora da parte ruim dessa prática de abrir a Bíblia e procurar respostas. Tinha um jovem que ele estava sofrendo muito e ele queria saber a solução de Deus. Senhor, o que eu devo fazer na minha vida? Entrar na faculdade, seguir como missionário, ou continuar na igreja ajudando os irmãos? O que eu tenho que fazer, Senhor? E aí ele abriu a Bíblia ao esmo e estava lá que Judas foi se enforcou. E aí ele disse: misericórdia, Senhor, estou arrependido. Vou tentar de novo. Isso aqui é Satanás. Tentou de novo, abriu de novo a Bíblia e estava lá escrito: vai e faça o mesmo. Aí ele parou de fazer isso, né? Que ele não é doido. Ah, valeu, gente. Ó, eu tô falando demais, mas daqui a pouquinho eu vou parar um pouquinho, tá? É só que eu tô empolgado. Eu vi o vídeo de, já que estamos falando de vídeos aqui, vídeos e vídeos, eu vi um vídeo do pastor Dudu falando sobre isso. Achei interessante o ponto de vista dele com relação a essa forma de ler a Bíblia que Igor citou, né? Um versículo aqui, outro ali, mirabolante, abrindo a página qualquer e de repente o Espírito Santo apresentando uma palavra específica. Ele falou: olha, eu não duvido que Deus fale também, desculpa, através dessa forma, porque Deus fala como Ele quer. Ele já usou mula para falar, já usou ateu, enfim, as técnicas de Deus não sou eu que vou delimitar, né? E vou dizer qual é a certa ou a errada. Entretanto, não é a mais adequada, né? Porque a orientação que se dá com relação ao estudo da Bíblia é você comparar versículos, ler o capítulo para entender o contexto da história. Às vezes, ainda assim, não é suficiente, porque o contexto é muito mais amplo. Quem pega, como o Igor, você está conversando comigo de novo aqui, o livro de Jó, por exemplo, talvez não compreenda de primeira. Aí é necessário talvez você ler uma segunda vez. O problema, na verdade, existem vários problemas, na verdade, né? Estamos num país que não lê, um dos que menos lê no país, no mundo. Aí você vai partir para uma leitura que depende de atenção, só que as pessoas estão com a mente já perturbada, porque não se conseguem se concentrar mais, e aí não querem estudar. Porque a Bíblia, na verdade, não é leitura, é um estudo. Para você absorver o que Deus quer falar com você, não basta você ler, você precisa estudar. O Revivados por Sua Palavra, que é um método interessante de estudar a Bíblia, recomenda que você estude o capítulo, tire dali os pontos principais e depois disso, que você permaneça pelo menos alguns minutos para que Deus impressione sua mente a respeito daquilo que você leu.
Nós eles saíram correndo rápido. E assim, eu não estou julgando, gente. Eu estou falando de coração aberto porque já fiz isso muitas vezes. Mas se você quer fazer algo bem feito, você quer tirar proveito da leitura, comece a se organizar melhor para que você faça da forma correta e usufrua de fato dos benefícios que do estudo da palavra de Deus. Exatamente isso. 4 minutos? É, 4 minutos. Igor, pelo amor de Deus, Igor. Tá pagando isso daí, muda esse nome daí. Bota o nome Igor Mascarenhas. Gente, 4 minutos é o nome do canal que eu abri no YouTube. É porque são 4 minutos Ah, com Deus. É por verdade. isso que eu estou vendo como 4 minutos. E eu faço das palavras do Júnior as minhas. Eu sei que eu estou falando bastante, mas é porque isso é importante. O vídeo que eu lancei hoje de manhã, inclusive, fala sobre isso. A gente vai encontrar na Ciência do Bom Viver Ellen dizendo, Titia Ellen, né, dizendo exatamente essa questão, de que não, as bênçãos que a Bíblia promete, elas não são dadas a pessoas que são estudantes superficiais da Bíblia. Preciso estudar com profundidade. E para a gente estudar com profundidade, você precisa ir com sede, com fome, com vontade de você se desenvolver. Eu fiz uma citação de uma parábola que Cristo fala sobre um homem no campo, que ele estava trabalhando num campo, o campo não era dele, e ele, escavando esse campo, encontrou um grande tesouro. E depois que ele encontrou esse grande tesouro e ele percebeu o valor do tesouro, ele foi, enterrou o tesouro, saiu, vendeu tudo que tinha para comprar o campo para que ele pudesse tomar posse do tesouro. E é assim que acontece com a gente. A gente só tem de fato os benefícios, as bênçãos mais vastas e profundas de Deus quando a gente se aprofunda, escava, quando a gente começa a ficar curioso, quando a gente passa tempo de fato explorando. É dessa forma que a gente aprende as grandes verdades bíblicas, sabe? E a gente aprende questões como, por exemplo, você não precisa se arrepender para ser salvo. E eu vou deixar isso aqui no ar, tá? Não vou explicar esse ponto para vocês. Depois vocês mesmos pegam estudos. A gente mesmo aprende questões a respeito sobre a natureza da salvação, sobre como quem Cristo é, sobre que não apenas veio, morreu, ressuscitou, está no céu, mas a gente entende que existe uma limitação, e uma limitação que vai perdurar sobre sua própria natureza, porque ele permanece no formato humano. Nós começamos a entender de fato com profundidade o que significa o amor dele por nós e o relacionamento dele conosco. Porque para um, ele vira e diz assim: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo, parece que está babando o ovo da pessoa, e para o outro ele fala: não é bom dar o pão dos filhos para os cachorrinhos, parecendo que está desprezando. Então ele fala com a gente de forma pessoal, até mesmo com pessoas que vão pegar a Bíblia e vão abrir, né, no trecho. Mas ele, na verdade, o que ele quer é estimular a gente para que a gente saia da superficialidade e a gente se aprofunde em intimidade. Meus queridos, carta de Laodiceia, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, cearei com ele, ele comigo. A gente tem que analisar o que significa comer junto no contexto hebraico. Porque cear com ele e ele comigo, ninguém que não tem uma intimidade profunda comia junto. O que ele está dizendo aqui é: se você abrir a porta do seu coração para mim, eu vou entrar. Se você estudar e se aprofundar, eu vou me fazer conhecer a você. De tal forma que a gente vai criar uma intimidade tão íntima, tão profunda, que nós seríamos capazes de comer juntos. Porque numa terra escassa de comida, não se come com qualquer pessoa, você só come com a sua família. E olhe lá. No caso, por exemplo, que a gente encontra disso é Davi, quando trouxe Mefibosete, filho de Jonas, para estar comendo junto com a família dele. Quando ele ia comer com a família, os próprios servos saíam da sala. Então Cristo está dizendo que ele quer ter uma intimidade íntima, profunda, enraizada conosco. Ele fala: busque-me agora enquanto posso ser achado. Mas depende de mim correr atrás dele para buscá-lo. Porque se eu não correr atrás para poder fazer um esforço para ter intimidade com ele, não teremos intimidade. E nossa relação podia ser muito mais profunda. O poder que ele iria me conceder, que seria muito maior vindo da sua palavra, não será tão grande quanto ele gostaria por minha causa, porque eu escolhi permanecer na superficialidade. Então, tanto a própria palavra de Deus como a nossa titia Ellen, ela fala para gente se aprofundar e não termos vergonha, muito pelo contrário, termos coragem
de passar tempo com Deus, de pegar as questões polêmicas da Bíblia e escavar, porque, como disse Rodrigo Silva e outros grandes teólogos, todas as vezes que nós encontramos uma aparente contradição na Bíblia, é porque estamos perto a descobrir uma grande verdade. Só precisamos escavar mais um pouco. Muito bom. Grazi botou aqui no chat. Não adianta estudar a Bíblia sem estar aberto à atuação do Espírito Santo. Se não se deixar ser ensinado, serão apenas palavras sem nenhuma aplicação. Corretíssimo, Grazi. Olivia, nos deixa com o seu conhecimento. Coitada de mim. Essa semana eu assisti a história de um dos pioneiros. Eu não lembro o primeiro nome dele, mas lembro o sobrenome, porque é bem famoso. É o Kellogg, que é irmão do criador dos sucrilhos. E eu fiquei muito impressionada com essa história, porque ele criou algo surreal. Ele fez, acho que foi na sexta-feira, no culto, que teve sobre a mensagem de saúde, e coincidentemente eu vi outro pastor falando sobre a história dele, visitou e tudo mais. E algo me impressionou. Ele tinha um conhecimento profundo da Bíblia. Ele tinha um conhecimento rico. Ele aplicou esse conhecimento. Ele não só ficou na superfície, né? Ele aplicou o conhecimento. Mas em algum momento, tudo que ele havia aprendido se perdeu, porque a história diz que ele seguiu filosofias panteístas e abandonou a Bíblia. Isso ficou reverberando na minha cabeça durante essa semana, ao estudar a lição. E me parece que, em algum momento, né, algum ponto, por mais que a gente tenha conhecimento, por mais que a gente saiba, por mais que a gente expresse isso, não adianta, não funciona se a nossa conexão não for direta com o autor daquilo. Não adianta. Você é como o Paulo fala, né? Como um metal que soa. Você pode conhecer a Bíblia de ponta cabeça, todos os versículos, você pode citar muito bem, falar muito bem, você pode ter uma retórica maravilhosa, você pode pregar o tempo inteiro. Mas eu lembro de Bullion no livro mais maravilhoso que ele escreveu, que é Conhecer Jesus é Tudo. Ele estava na igreja e estava perdido. Bullion, que sabia tudo de Bíblia. Então, assim, é algo que o Espírito Santo tem impressionado na minha vida. E que ele vem impressionando na igreja nos últimos tempos. Que apenas através dele, através de humildade, né? De saber que, ok, eu sou inteligente, eu sou letrada, mas não adianta, isso não serve de nada se o Espírito Santo não me conduzir. Certíssimo, Lívia. E aí a gente chega para a parte legal que eu ia falar aqui. Cadê? Newton Júnior, estudar a Bíblia é igual tomar banho. Tomou hoje? Ótimo, tomei amanhã de novo. Estudou a Bíblia hoje? Estude amanhã de novo. É isso mesmo. Quando o Igor falou a pergunta, né, como estudar a Bíblia, um dos métodos que eu faço, e que se você tiver tempo para uma grande jornada, eu aconselho faça também, faça no bíblico. Faça no bíblico. Todo ano você vai recomeçar o Gênesis. Todo ano você vai ver a mesma história de novo. E você vai dizer, eu já vi essa história. Só que quando você passar, toda vez que você passar para aquela história, tem alguma coisa diferente. Porque agora você já tem informação dos livros que você leu ano passado. E aí o Espírito Santo te ajuda a fazer os links. E é isso que a Bíblia é. Porque ela é. Depois eu boto a foto aqui no grupo da igreja. Tem uma pregação que mostra um pastor, ele fez a referência por IA, né? De todas as vezes que a Bíblia faz referência a ela mesma. E é uma coisa assim, linda. É uma coisa que um homem comum seria impossível, um autor só seria impossível de fazer. Imagine vários autores em períodos diferentes e que nem se conheciam. Quando você estuda a Bíblia dessa forma, você corre o risco de só saber as coisas. É verdade. A Bíblia tem conhecimento e se você for lá escapar, você vai achar. Mas quando você faz como a Olivia falou, você lê a Bíblia
querendo saber, querendo ter o conhecimento, mas também querendo conviver, se relacionar com a pessoa que você está conhecendo ali, o autor da Bíblia, o verdadeiro autor da Bíblia, aí sim você está guardado. Você pode não ter o maior conhecimento do mundo. Vai ter, talvez você chegue em algum debate e alguém coloque você na berlinda, é verdade. Mas quando Deus está com você no relacionamento, você percebe, eu não sei por que isso aqui é errado, eu vou pesquisar depois, mas Deus está me dizendo, isso aqui é errado. Sabe? Esse tipo de pensamento é errado, esse tipo de argumento é errado, esse tipo de lógica tá doido. Tem isso. O autor do livro continua com você. E tem o nosso que Newton Júnior falou que faça perguntas à Bíblia, né? E é verdade, faça perguntas à Bíblia e queira que Deus também responda. E ele vai te ajudar. Ao longo do dia, você deixa aquela resposta na mente, e ao longo do dia ele vai mostrar para você a resposta. Ele faz questão de mostrar isso para ele te dizer que eu estou acompanhando a sua vida. Então você vai ver uma pregação, uma música, alguma coisa que te dá um insight da resposta que você queria. Ó, se permita ouvir a resposta. Não adianta conhecimento sem prática. É verdade, né? Adianta teoria se eu não sei fazer. Não, eu passei na prova teórica e não passei na prova prática. Eu tiro a CNH? Não. E agora a gente vai falar sobre a autoridade das escrituras, que bate muito de frente aí com o que a gente está falando. E agora eu quero lançar um desafio para vocês. Assim como os fariseus da época de Jesus estavam procurando saber qual era o mandamento mais importante dos 10, qual era aquele assim que era o supra-sumo do supra-sumo, eu pergunto a vocês hoje, são 66 livros da Bíblia, qual é o mais importante? Me ajudem. Judas, que só tem um capítulo. E era o irmão de Jesus aí. Não foi Judas Iscariotes que escreveu, foi o irmão de Jesus. E aí? Tem mais autoridade, hein? Mais peso Alguém ainda, né? mais peso. E aí, qual é o livro mais importante da Bíblia? Que pergunta interessante, Taps. Qual é aquele assim, olha, se a Bíblia toda queimar e só sobrar esse livro, dá para ir para o céu com ele. Dá para você conhecer Jesus, ser salvo e tudo. Me digam aí. João. João, Neilton. Boa noite a todos. Mais uma vez, feliz sábado. Eu vou responder, Cafinis, baseado no que a própria lição diz, em um texto que está lá em João, capítulo 17, verso 17, que fala que santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, eu acredito que se hoje acontecesse essa tragédia, talvez nós ficaríamos perdidos. Isso é uma opinião minha. Porque toda a palavra é inspirada por Deus. Não tem como a gente desassociar os textos. Até porque é o único livro que traz transformação. E ele traz transformação por si só. E é o único livro que nele mesmo, ele se explica. E é o único livro que, mesmo há anos atrás, já trazia coisas que hoje a ciência, a matemática comprovam. Eu estava fazendo uma pesquisa rápida, eu não vou me demorar muito no meu comentário, porque eu estou na correria dos materiais de amanhã do culto, mas três coisas interessantes que eu achei, que a Bíblia já descrevia e que depois a oceanografia até revelou, que está lá em Salmos 8:8, fala sobre as correntes oceânicas. Salomão não, né? Davi falou sobre as correntes oceânicas, as aves do céu, os peixes, o mar e tudo que passa pelos verdes mares. E logo depois, um oceanógrafo chamado Matthew Fontaine, ele descobriu, analisando os diários de bordo, mapeou os ventos, as correntes, e ele percebeu que a Bíblia já falava sobre essas correntes oceânicas. E hoje impacta diretamente no GPS de navios, na previsão do tempo, quando você está nas rotas comerciais e etc. Levítico traz, 13:46, traz a famosa lei da quarentena. E o interessante é que quando teve a peste negra, quando teve a doença de Viena, e até um cientista famoso chamado Louis Pasteur, ele percebeu, né? E eles também, ao longo de 1347, 1348, 1847 em diante, eles perceberam que a higiene ela era necessária, né? Tanto que a própria Bíblia fala que o leproso ele tinha que ficar afastado.
E aí eles perceberam que a Bíblia já vinha trazendo isso. Um outro ponto que até a Olivia pode também falar com mais propriedade é a questão da dignidade menstrual da mulher, né? Levítico já trazia isso. E depois a ciência veio dizer, é isso mesmo, a mulher tem a dignidade menstrual, tem que respeitar. E um outro fato interessante também, que eu fiquei muito surpreso, foi quando o arqueólogo Austin, em 1851, ele descobriu que Nínive existiu de verdade, porque até 1800 eles não acreditavam que Nínive existia. Mas Austin foi lá e descobriu que existia, e em 2014 é interessante. O Estado Islâmico ele explodiu as ruínas de Nínive, não é isso? E dava para ver no Google Earth. Então, assim, Eles destruíram o templo do que construído em homenagem ao profeta Yunus, profeta Jonas, e porque fazia aí referência ao judaísmo e ao cristianismo. isso. E aí, tipo assim, já partindo, desculpe, viu, porque me alonguei muito no comentário, mas é porque eu queria que chegasse nesse dia, porque foi um dia que me pegou muito. Então, eu acredito que não dá para a gente desassociar, né? A Bíblia toda, ela é importante, mas ela é mais importante a partir do momento em que a gente aceita os seus ensinamentos, aceita tudo aquilo que está escrito e, principalmente, a nossa vida passa a ser uma expressão real. Eu estava pesquisando um autor, um, coisa não adventista, um cidadão não adventista, né? Uma citação não adventista, não cristã, e eu encontrei Nietzsche. E Nietzsche, ele fala assim: se tudo é verdade, nada é verdade. Agora, porém, quando você vai para a Bíblia, você percebe que tudo que está ali descrito é verdade. Você pode confiar e você pode crer e você pode praticar. Mas aí, né, vai da consciência de cada um. Desculpe. O irmão Nilson, Oi, Tafni. Você falou uma coisa e eu achei interessante, porque a própria lição está dizendo que a gente não deve escolher na Bíblia apenas, né, aqueles textos que a gente gosta, né? Eu achei interessante da sua fala. Mas outra coisa dentro do contexto da lição e dessa de segunda, que fala, né, que também a gente não deve, né, a Bíblia, na verdade, ela, apesar de tudo que a gente ressaltou aqui sobre a Bíblia de fato não é um amuleto, né? Algo que, né, eu vejo muitas vezes, né, a lição está dizendo, às vezes você quer encontrar uma boa sorte, né? E você fecha a Bíblia, depois abre com os olhos fechados, aponta e diz aquele texto, assim, a gente cria algumas nessa busca, né, eu até penso de valorizar, de dar a importância que de fato a Bíblia tem, né? Mas às vezes a gente comete alguns excessos, né? De vez em quando você vê Bíblias em lugares tão inusitados, né? É, a gente que viaja muito, é até muito comum, você chega num quarto de hotel, né? Tem uma Bíblia ali, né? Tem gente que não se aparta, a Bíblia parece um desodorante, ele não sai debaixo do braço, né? É, assim, a autoridade da Bíblia é de fato algo bastante significante, né, para a gente, né? A lição diz que a gente deve amar a Bíblia, né? Amar as Escrituras, né? Fazer de fato, como você diz, dela, né, algo importante em nossa vida, é uma coisa que a gente busca com afinco, com amor, né? Buscando nela, ela mesma diz, né? Buscando nela entendimento, né? E esse entendimento é para tudo na vida mesmo, né? Só que também a gente precisa de algum cuidado, né? Algum cuidado, né? Porque somos seres humanos, né? Falhos, né? E às vezes, né? Quantas vezes a gente coloca textos da Bíblia, né? Nos nossos carros, às vezes nas nossas casas, mas nem sempre as nossas atitudes são iguais ou parecidas com aquelas que a gente faz com que as pessoas leiam, né? Eu acho muito interessante, principalmente trânsito. Para mim, trânsito é um aprendizado todo o tempo, né? O que a gente mais faz no trânsito é criticar os outros. Daqui a pouco você está fazendo a mesma coisa, né? E aí você tem um irmão com um verso da Bíblia tão lindo, tão bonito, está cometendo um ato, né, que a gente diz, meu Pai eterno, né? Então, assim, como cristão, realmente, né, a gente tem que dar a nossa Bíblia, né, a autoridade que ela tem. Eu, por exemplo, eu acho interessante, eu não consigo colocar nada em cima da minha Bíblia. Eu, às vezes, se eu assim, sem jeito, eu coloquei alguma coisa, minha cabeça não me deixa em paz, eu não fico em paz enquanto eu não tiro alguma coisa que está ali, dando a ela aquele destaque. Mas, assim, de fato, agora, atendendo ao seu chamado,
É, eu ainda gosto muito do livro dos Salmos, por incrível que pareça, né? Eu gosto, né? Gosto de Provérbios, né? Eu gosto muito dos dois, tá? E se eu tivesse que escolher, eu ficaria entre um dos dois aí. Muito bom. Eu mexi alguma coisa aqui, aí fiquei sem câmera, mas daqui a pouco eu vou voltar. Só para falar que uma vez eu vi um vídeo na internet que era briga de trânsito, aqui no Brasil. E um motorista saiu do carro para bater no outro. O carro do motorista que ele saiu para bater estava um verso bíblico atrás. E estava escrito assim: Bem-aventurados pacificadores. Vai, vai, 4 minutos. Não, eu não tenho como não falar depois de ter ouvido o comentário do Neilton e o comentário do Nilson, porque é fantástico, sabe? Aproveitando que hoje quem está trazendo as curiosidades bíblicas somos nós, porque a pessoa dentre nós que costuma trazer as curiosidades bíblicas é quem não está mais nos alimentando com migalhas, mas com o próprio pão essa noite. Então me permitam trazer uma curiosidade para a gente poder ter uma noção do quanto a Bíblia é fantástica. O livro de Jó, tá? Lá no capítulo 10, no verso 11, diz assim: De pele e carne me vestiste, e de ossos e nervos me tecestes. Isso, quando a gente passa o olho, fica parecendo que é uma coisa assim extremamente superficial. Mas até o século XX, século XIX, né, os anos 1800 alguma coisa, se acreditava que o bebê ele se formava no ventre materno, primeiro com as estruturas internas, ou seja, primeiro a gente monta os ossos, depois dos ossos a gente monta os nervos, depois os nervos a gente faz a carne, por fim a pele. E aí, com a chegada de raio-x, ultrassom, de aparelhos médicos que conseguiam acompanhar melhor, né, a formação do bebê, se descobriu que a ordem de formação e de criação é, na verdade, exatamente essa que está em Jó 10:11. Primeiro é a pele que se forma, depois a pele é a carne, depois a carne os ossos e por fim os nervos. É completamente o contrário do que a gente acreditava. E a gente não está falando isso em qualquer lugar na Bíblia, nós estamos falando isso, meus senhores, no livro de Jó, que foi o primeiro livro a ser escrito. Nós estamos falando de um livro que foi escrito provavelmente de 2 a 3 mil anos antes de Cristo. Né? E tá dando para ver ali a dancinha da Távora, significa que ela está empolgada com essa questão, porque realmente como é que ele ia saber disso, gente? Não abriu o ventre da mãe para ver como é que ia acontecer. Gente, o conhecimento de Deus ele é muito vasto, ele é muito profundo. E é exatamente essa questão que mostra para a gente que a Bíblia não é qualquer coisa. E parafraseando o que a Olivia disse, e disse muito bem, por mais profunda e vasta que ela seja, o mais precioso da Bíblia não é o conhecimento por si só, é o relacionamento. É por isso que Cristo ele fala aquilo, vocês julgam ter na Bíblia a vida eterna. Ele não estava falando com qualquer pessoa, ele estava falando para um grupo de pessoas fariseus que eles passavam a vida toda decorando a Bíblia. O fariseu, a educação farisaica, fazia eles decorarem o Antigo Testamento de cabeça aos 10 anos de idade. Então, aos 10 anos de idade eles sabiam falar. Nós não podemos subestimar a capacidade mental do povo beduíno, do povo que é analfabeto, que você sabe que não sabe ler e escrever. Mas quando se encontra com eles, eles conseguem falar até 50ª geração de trás para frente, de cabeça, sabe? Então, para eles era isso que era importante, e Cristo está dizendo para eles: isso realmente é importante, mas não tem importância nenhuma se vocês não focarem na finalidade por trás da palavra. E a finalidade por trás da palavra sou eu. Então ele só tem valor se antes de botar em prática você se relaciona comigo. E depois se relacionar comigo, aí você bota em prática. E você vai passar a vida inteira aprendendo. E eu quero encerrar apenas dizendo sobre isso. Pra vocês terem uma noção da vastidão da Bíblia. A Bíblia é um resumo, o livro de João fala sobre isso. É só para a gente poder se salvar e chegar no céu. Porque lá em cima a gente vai conseguir aprender mais coisas com profundidades, né? E João diz assim: se a gente fosse colocar, na verdade, todas as coisas que a gente aprendeu com Cristo, não ia caber nas bibliotecas desse mundo. E mesmo sendo um resumo, é profundo a ponto de eu passar o triplo da idade que eu passaria nessa terra só estudando e ainda assim não conseguir chegar
no final, na profundeza do que o resumo que Deus me apresenta, sabe? Que quer me mostrar. E aí eu lembro dessa tese de doutorado que um amigo meu ele fez, médico ginecologista, fez uma tese de doutorado baseada em um versículo de 2 Coríntios, 969 páginas, 969. E quando ele terminou de defender a tese, ele falou assim: Igor, no meio da defesa eu percebi que eu podia ter colocado mais coisa ali dentro. Então, não existe nada mais rico, nada mais intenso e nada mais inovador para muitas pessoas que estão hoje acostumadas à série de eu preciso ver algo extraordinário o tempo todo ali no Instagram, no TikTok, no não sei o quê. E a Bíblia ela apresenta muitas dessas coisas, só que ela, diferente do Instagram e TikTok, tem um chamariz, a Bíblia não tem, é um livro de capa preta. Você precisa abrir para você poder encontrar as coisas extraordinárias que tem ali dentro, que são muito mais bonitas e chamativas do que aquelas que apenas aparentam ser nos lugares que a gente consome. Verdade. Olivia queria falar? Pode seguir, amiga. Pode seguir. Ok. Então vou seguir rapidão, porque a gente, né, o horário. Mas assim, respondendo a Bíblia é a palavra viva, meus caros. Isso mesmo, Grazi. Respondendo a vocês, qual é o livro mais importante da Bíblia? Qual é aquele que se todos os outros queimassem e restasse esse, você conseguiria ser salvo? Tarará, tarará. O verso que está aqui no dia de segunda-feira, que é 2 Timóteo, Paulo está falando para Timóteo, né? Toda a escritura é inspirada por Deus. Lembra disso? Aí as pessoas leem isso e dizem, tá vendo? Tá no Novo Testamento. Ou seja, Paulo está falando que é o Novo Testamento. O Novo Testamento, que é a Bíblia importante, a parte importante da Bíblia, o suprassumo. O Antigo Testamento é só de curiosidade. Aí eu estou dizendo que não. Mas aí, se você for ver, toda a escritura é inspirada por Deus. Na época de Paulo, toda a escritura era o Antigo Testamento. Não tinha as cartas dele, não tinha Apocalipse, porque João só foi escrever Apocalipse depois que Paulo morreu. Os evangelhos ainda não tinham sido compilados para ficar todo mundo junto e andando por aí com esses livrinhos. Só tinha o Antigo Testamento. E ele falou que já era importante. Toda a escritura é inspirada por Deus. Por isso que você... Aí eu grifei uma parte que está aqui na lição de segunda-feira. Jamais devemos tentar controlar o que Deus diz. Quando você escolhe um livro e só lê esse tempo todo, o tempo todo. Não, para mim, só o que Jesus disse é importante. O resto eu não me importo. Que tem um negócio-chave, a hermenêutica de Jesus. Você só lê livros que contenham palavras que Jesus citou ou que seja a vida do próprio Jesus. Então você vai excluindo, porque você não sabe fazer interpretação de texto, vários textos do Antigo Testamento. E é um perigo, porque você está, na final das contas, tentando controlar o que a Bíblia vai te dizer. Aí precisamos do contexto. Exato, Grazi. Você tem que deixar o Espírito Santo falar com você. E ele vai falar com você em Gênesis, ele vai falar com você no livro de Ruth, ele vai falar com você em Esté. Ele vai falar com você. Não precisa você escolher o livro para você só estudar ele. E eu vou contar uma coisa interessante. Uma curiosidade de estudo bíblico. Eu vi isso numa pregação. Tá? É isso, e isso é dado do início ao fim. Exato, Grazi. Tem um exemplo que eu amo, e eu vou citando em todo lugar que eu vou, de como o Espírito Santo, ele é que manda. Tinha um senhorzinho que ele dava estudo bíblico, ele não sabia dar estudo bíblico, mas ele tentava fazer assim, o texto que eu estou lendo no ano bíblico, o capítulo que eu estou lendo no ano bíblico, é esse que eu vou dar estudo bíblico. Era um senhorzinho muito pobre, ele morava no interior, era adventista, mas ele não tinha acesso os folhetinhos de estudo bíblico, que na época eram folhetinhos, não era na internet. Então ele fazia isso. E ele estava fazendo muito sucesso, ele estava batizando as pessoas chamavam ele, poxa, leia a Bíblia, faz estudo bíblico com meu amigo, com meu parente, não sei o quê. Até o dia que, o famigerado dia, que ele teve, o capítulo que caiu foi genealogia. E ele passou meia hora lendo genealogias para o cara, só isso, só genealogias. E ele nervoso, mas ele tinha feito essa promessa com Deus, né? Eu tenho que ler o capítulo, eu prometi ao Senhor que era assim que eu ia dar estudo bíblico. Haja de alguma forma. Ele orando em pensamento, enquanto ele estava lá lendo, filho de que gerou não sei quem. E aí, quando terminou a leitura, ele pensou, arrasou, estou arrasado. Ele vai sair daqui, não vai querer mais nem me ver.
E aí o senhorzinho que estava dando estudo bíblico falou assim: eu quero me batizar. Eu tomei a decisão, quero me batizar. Não precisa mais de estudo bíblico para eu tomar a decisão, eu quero me batizar. E aí ele ficou surpreso. Por quê? Porque eu vi vários nomes aí nessa lista que você leu e não está o meu nome aí. Eu quero me batizar para que meu nome seja escrito nos livros do céu. Tá vendo como o Espírito Santo ele usa qualquer texto? Ele que inspirou. Neilton, vamos correndo, Neilton, por causa do horário. Segura aí nas Rapaz, eu não palavrinhas. tenho nem como correr. Não tenho nem como correr, que eu tô em casa agora. Mas, é, só lembrando, você citando essa coisa do Espírito Santo, eu lembrei de Leandro Quadros, né? Quem ouviu o testemunho de Leandro Quadros sabe que ele passou por uma situação de depressão muito grave. E uma das orações que ele fez a Deus foi justamente essa, de que Deus, por intermédio da Bíblia, o ajudasse. E não é à toa que hoje o Leandro Quadros ele é considerado praticamente uma enciclopédia viva, porque se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem de responder. E aí Deus ajudou ele a vencer, né, o quadro que ele estava enfrentando por intermédio da leitura, por intermédio do Espírito Santo. E um outro testemunho desse a respeito da ação do Espírito Santo por intermédio da Bíblia, está lá naquele livro de 2015 que falou Viva, acho que se eu não me engano, Viva com Esperança, alguma coisa assim, que era um livro da capa verde, foi de R$ 1, que era de R$ 1, né? Que você comprava e você distribuía. E lá conta a história de uma senhora que ela fumava muito, fumava muito, fumava muito, e ela foi num sermão, né? Durante uma conferência. E lá no sermão ela ouviu que, olha, o Espírito Santo habita dentro de você. Então, tudo que seu corpo é templo do Espírito Santo e tal. E, enfim, ouviu, né, o sermão. E aí, daqui a pouco, quando ela chegou em casa, ela disse assim: Nossa, o Espírito Santo habita em mim. Se o Espírito Santo habita em mim e eu estou fumando, o Espírito Santo está fumando junto comigo, meu Deus. E ela ficou preocupada naquele momento e tal. E aí, ela tomou a decisão de parar de fumar. E aí, você, citando essa questão do Espírito Santo, da forma do agir do Espírito Santo, da forma como ele é professor, né? Pedagogo, quando nos ensina, eu lembrei dessas duas histórias e achei bastante pertinente trazer à tona, porque Deus ele vai nos salvar, ele vai se apresentar, ele vai nos estudar, nos ensinar através da Bíblia, né? Sempre com metodologias que de alguma forma vão contribuir para a nossa salvação. É isso. Olivia! É, eu tinha 9 anos quando minha família, muito católica, me obrigou a fazer a primeira comunhão. E durante um ano inteirinho eu fui forçada a ir para a missa todo domingo, religiosamente, literalmente, porque isso fazia parte do ritual. E eu lembro que a cada domingo eu saía mais e mais incomodada, porque eu não conseguia enxergar, entender quem era aquele crucificado que ficava em cima da frente do altar e porque ninguém simplesmente falava sobre aquele cidadão. E na minha casa tinha uma Bíblia. E eu, no alto dos meus 9 anos, fiz as contas. Falei, se eu estou indo para a Igreja Católica, e a Igreja Católica é uma igreja cristã, eu vou encontrar alguma resposta nesse livro. E eis que decidi. Eu associei que antigamente tinham os gideões que entregavam o Novo Testamento, né? E eu associei, na minha cabeça infantil, que o Novo Testamento era mais fácil de ler porque era menor. E eu comecei a ler o Novo Testamento. E eu lembro claramente de ter começado Mateus, Marcos, e minha cabeça explodir. E eu achar aquilo a coisa mais surreal do mundo. E eu ficar apaixonada por Jesus. Eu falei, gente, mas por que que não falam dele? Por que que não falam dele? Por que que a gente perde tanto tempo falando de coisas que não tem nada a ver? E daquele momento em diante, eu conheci Jesus e rodei pelo mundo, fui para um lado, fui pelo outro, mas eu nunca me apartei dele. A Bíblia transformou a minha vida. Eu lembro de uma forma muito nítida como isso foi real. Eu não estava entendendo o que estava escrito ali, né, de forma integral, eu não estava
aquilo ali não estava claro e transparente, mas fez todo sentido para mim, na minha cabeça. E eu carrego até hoje. Eu consigo lembrar dos momentos em que eu passava lendo, em que aquilo ali ia fazendo sentido. E foi o começo da história da transformação da minha vida. Porque depois daquele momento, eu procurei a única igreja que tinha na cidade, que era uma Assembleia de Deus, eu morava no interior. E fui sozinha, por conta própria, porque eu queria saber mais sobre aquele Jesus de quem falavam. Me converti na Assembleia. E eu lembro que minha família ficou louca. Como assim? Minha mãe escondeu a única Bíblia que eu tinha, me proibiu de sair, e o resto é história. Aí, ó, perseguida por ler a Bíblia. Aê! Quando chegar no céu, você vai ter assunto para contar, para conversar com o pessoal Ô, mulher, pelo Fala amor de Patristana. Deus, nem se compara. Eu quero mostrar para vocês uma figura. Peraí, tio. Consigo? Consigo? Não consigo. Gostaria de conseguir. Peraí, tá, Finas, eu vou liberar. Só rapidinho. Tu vai Ah, no tem que botão liberar? do lado da câmera. Mas é porque tem que liberar aqui? Não. Tá Ah, autorizado não tá compartilhar. aqui. Ah, peraí que eu vou. É porque eu coloquei em outra janela e não tá abrindo aqui. Mas eu vou abrir aqui e aí vai abrir. Eu quero mostrar pra vocês uma figura para falar de. Peraí. Para falar sobre agora a verdade bíblica. Agora vai. Estão vendo? Eita! Ah, disse que eu não posso compartilhar. Oh, Não, aqui tá autorizado para todo mundo compartilhar a tela. deixa eu ver. Sua tela Não. tá grande, tá, Fênix, pra gente. Na tela tá grande e foi. Eu não sei o que aconteceu. Manda Não sei o que pra aconteceu. Vanessa. Manda pra Vanessa que ela compartilha. Pronto. Ah, que fofa. Vou mandar. Não sei o que aconteceu. Eu mexi em alguma coisa aí, Vanessa. Desculpa. Então, se Vanessa conseguir colocar essa imagem, se não conseguir, eu boto no grupo. Mas essa imagem é de uma latrina que foi encontrada em Laquis, em Israel, hoje o Estado de Israel. E qual a importância? Por que latrina é importante? Essa latrina nunca foi usada. Mas por que isso é importante? Porque essa latrina, quando eles foram ver, na verdade ela foi esculpida no que era um altar. Um altar foi feito de latrina. Um altar para Deus? Apareceu! Um altar para Deus? Não, um altar para Baal. Tinham inscrições, tinham algumas figurinhas que ainda restavam, mas ele foi esculpido para fazer uma latrina que nunca foi usada. E aí, isso bate, isso aí é o que o Rodrigo Silva vive falando, pregando por aí, né? Isso bate em 2 Reis, quando o rei Jeú, ele arrasa o templo de Baal e transforma o altar em uma latrina. E aí o texto fala que existe até hoje. Só que quem escreveu ali em 2 Reis não imaginava que existe até hoje mesmo, para você ver a verdade bíblica. Você está dizendo que a Bíblia é um livro, é um livro de historinhas, que são coisas que são tão muito benabolantes para serem verdade. Toda hora está sendo encontrado algum achado arqueológico, alguma coisa que diz que isso aconteceu. Não, não sabemos explicar, mas aconteceu. E aí você vai me dizer que ela acertou em tudo, falou a verdade em tudo, mas só na parte que te convém ela mentiu. Ora, a gente tem que rever os nossos conceitos. Aí as pedras clamam, isso mesmo. E como a Bíblia se descreve, vamos correndinho porque, né, já vamos acabar. Como a Bíblia se descreve? A Bíblia se descreve como apenas um livro de sabedoria? Não, pessoal do Ocidente. Sabemos que um dia vocês vão se civilizar, porque saibam, o Oriente civilizou antes do Ocidente. Hoje a gente tira onda, só que quando eles já estavam vivendo em sociedade civil, com azulejo, com livros, com escola, a gente ainda estava correndo nas matas.
Mesmo os europeus estavam lá com os celtas fazendo um monte de besteira. A Bíblia não fala, olha, gente ignorante, aqui é o conhecimento do Oriente. Não, o tempo todo está dizendo, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. E tem momentos que o próprio Deus escreve. Ele escreveu com o dedo dele os 10 mandamentos. Ele escreveu com o dedo dele o que estava escrito na parede lá no banquete de Belsazar. E às vezes o profeta diz, o Senhor disse, e aí ele bota entre aspas, porque o Senhor citou, ele está citando a palavra, ele não está trazendo a tradução do que ele entendeu. A Bíblia nunca vai te enganar, ela vai dizer, eu não estou dizendo a você que você pode me considerar um livro sagrado. Ela está dizendo a você, eu sou a palavra de Deus. Você acredita ou não? E isso é bonito, é uma audácia bonita, né? Só quem é a verdade consegue sustentar a ousadia de dizer diante das mentiras, eu sou a verdade. Alguém tem uma coisa para comentar nesse momento? Pode seguir. Eu grifei uma frase aqui, dia de quarta-feira. A palavra de Deus alimenta nosso coração e nossa mente. E quando a lemos com fé, ela nos preenche e nos sustenta como o Senhor prometeu. Teve várias situações que você vai pegar como a Bíblia salvou pessoas em situações terríveis. Durante a Segunda Guerra Mundial, no Vietnã, os soldados que foram presos, tanto pelos nazistas quanto pelos Vietcongs, os soldados americanos, quando eles perguntavam para esses soldados, o que é que você quer levar? Só pode levar um item. O que é que você quer levar para a sua cela? Os que responderam, eu quero uma Bíblia, isso pode pesquisar. Eu quero uma Bíblia, quero levar minha Bíblia. Esses não se matavam. Vários não suportaram, porque a ideia de prender soldados na época da guerra do Vietnã e da Segunda Guerra Mundial era quebrar esses homens para que, se eles sobrevivessem, eles fossem inutilizados para sempre, mentalmente e fisicamente. Essa seria a vingança do Vietnã, a vingança do nazismo, se você pensar assim. E esses homens foram quebrados. Só que foi feito um estudo e os homens que conseguiram se reerguer, apesar da tristeza, apesar da tortura, apesar da dor, apesar de depois ter síndrome do pânico, depressão, desespero, quem conseguiu se reerguer, se refazer, voltar para a família ou constituir uma nova família, foram os que levaram Bíblia para sua cela. Me explique. Newton Júnior. Essa lição de quarta-feira, ela faz uma referência ao verso Hebreus, está lá em Hebreus 4:12. E em Hebreus diz que a Bíblia é viva e eficaz. E é interessante, de fato, quem estuda a Bíblia, quem já teve a oportunidade de estudar a Bíblia por mais tempo, fazer o revivados mais de uma vez, na verdade, percebe que cada vez que você lê um versículo, lê o mesmo versículo, você tem uma interpretação diferente do mesmo versículo, mesmo sendo ele pequeno. E eu, além de ler o Reavivados, eu leio o resumo na internet, né? Tem aquele resumo do escritor, que é a interpretação dele a respeito daquele assunto. E eu li semana passada, até comentei com o Igor, essa semana, na verdade, um dos dias da semana, e eu achei, teve informações a respeito do templo de Salomão. Eu achei importante, mas que não fez muita diferença para mim. Quando eu fui ler a interpretação dada pelo escritor, ele teve uma visão totalmente diferente. E aí você vê que uma Bíblia, ela é impressionante, ela renasce a cada leitura. Outro ponto importante dessa de quarta-feira, que eu achei interessante, que ela faz referência a espada de 2 gumes, né? E aí os soldados romanos utilizavam porque era um instrumento letal. Cortava de um lado e cortava de outro. E aí eu fiz uma alusão a isso no vídeo que eu postei, né? Que esse tipo de faca mostrava a fragilidade do ser humano. E a Bíblia, ela faz isso. A Bíblia, quando ela é estudada, é lida de coração aberto, de mente pura, ela mostra a fragilidade do ser humano, mostra o quanto o ser humano é pequeno, precisa se corrigir. Quando você lê a Bíblia, ao contrário de você achar que você está cheio de conhecimento, você tem a sensação que você precisa ainda mais de Jesus Cristo. Você precisa se aproximar ainda mais dele. Então, a Bíblia tem essa capacidade impressionante que nenhum outro livro tem.
O irmão Nilson. Eu não sei vocês, mas uma das coisas que eu acho mais difícil para mim é quando alguém me pede para eu me descrever quem eu sou, né? Se a pessoa, quem é você? Eu não sei. Talvez alguns tenham essa facilidade, né, de dizer quem é ela e dizer de forma assertiva, né? A lição ela descreve, né? E eu acho muito interessante que ela própria se descreve. Ela quem diz, ela descreve e a gente acredita de forma assim pontual, né? Ela diz eu sou, ela diz que a Bíblia é a palavra de Deus. Então ela que se descreve como sendo ela a palavra de Deus, né? E uma coisa que eu achei muito linda e eu acho que bastante pertinente também é que ela se descreve como sendo o alimento de nossas almas, né? É outra descrição também que eu gosto muito. Então, é, essa autoridade, né, que a própria palavra tem nela mesma, né? É tão interessante, né, quando você vê um cristão que a sua palavra é sim, sim, né, e não, não, né? É interessante, né? Quando você, por exemplo, tem um amigo, um vizinho que lhe descreve da forma que você é, né? Então, quando você é um bom cristão e que as pessoas enxergam, é tão bom, né? Por outro lado, né? Quando a gente encontra alguém que diz assim, olha, a gente tem uma coisa que eu não gosto de ouvir alguém dizer, eu não gosto de trabalhar com crente. Isso me dá uma dor. E se alguém diz assim, eu não gosto de trabalhar com adventista, eu só falta morrer. Então, assim, porque pode estar faltando na pessoa autoridade, né? De dizer. Porque eu acho mesmo que um cristão que tem que ter autoridade. Quando você se coloca diante da sociedade como tal, né? Sua palavra tem que ser sim, sim, não, não. E a palavra de Deus, graças a ela e graças a Deus, ela é de fato a palavra de Deus, se descreve dessa forma e a gente enxerga dessa forma. Verdade, brilhante, é isso mesmo. E um dos passos para você conseguir ter essa autoridade que o irmão Nilson falou é você fazer o que você está aprendendo. As pessoas nunca vão poder te chamar de falso cristão, de hipócrita, se você estiver realmente amando as outras pessoas, até os seus inimigos, como Jesus mandou. Eles vão ficar constrangidos. E agora vamos terminando nossa lição com um assunto muito legal, condição interior. E o que me chamou a atenção quando eu li isso aqui, eu lembrei de um texto de Ellen White, que ela fala assim de ninguém sabe mais a Bíblia do que Satanás. Ninguém sabe. Ele estava lá por perto, espreitando, quando ela estava sendo escrita, no original. Ele acompanhou a vida dessas pessoas que você está lendo aí. Por isso que quando ele foi citar a Bíblia para Jesus, não era qualquer um citando a Bíblia, não era um eu, um você. Era um teólogo de alta ponta contra o próprio autor. Para você ter uma ideia de como isso é difícil, teve, eu não lembro agora o nome desse poeta, mas depois eu vou colocar lá no Google, ou lá no grupo, se vocês quiserem. Tinha um poeta, na minha época de Enem, tinha um poeta que sempre aparecia um poeta baiano, que sempre aparecia nas provas da UFBA. Sempre. E quando você via o nome dele ali, você sabia, a questão vai ser impossível, porque os textos são impossíveis. João Baldo Ribeiro. Pronto, isso mesmo. O Oliver sabe o que eu estou falando. É muita dor. Você lia a poesia, você entendia uma coisa, você lia o texto, entendia uma coisa. Quando estava lá na questão, era outra, da minha terra aí, Graça. Era outra, e era muito difícil. E aí, de tanto que as pessoas começaram a comentar, poxa, quando volta esse texto, eu nem leio, eu pulo a questão. Deram uma das provas para ele, o próprio autor, responder. Sabe o que o João Baldo Ribeiro respondeu? Ele errou. Ele disse, não, mas eu não quis falar isso, não. Ele errou. Para você ter uma ideia, porque quando você tem esse risco, quando você produz uma arte, quando você produz um texto, no momento que saiu de você, não pertence mais a você. Isso aqui é no mundo dos homens, né? No mundo dos homens, não estou falando de Deus. E então você não tem mais controle sobre o que a pessoa vai interpretar, sobre o contexto social, como ela vai receber, a sociedade vai receber o que você produziu. E é muito difícil um autor continuar sendo o possuidor da ideia central do que ele produziu depois disso.
Satanás estava tentando fazer isso com Jesus. Ele estava tentando mostrar que ele conhecia mais o contexto do que o próprio Jesus, que é o autor da palavra. Só que Jesus disse com a Bíblia é diferente. Eu continuo no texto. Eu não escrevi e entreguei. Eu escrevi, entreguei e continuo observando, continuo nas histórias, eu continuo na vida das pessoas. 4 Minutos falou, isso nos serve de lição para nos mostrar que sem a inspiração do Espírito Santo, a Bíblia pode ser usada fora do contexto como instrumento de destruição. E é verdade, já foi usada várias vezes e continuará sendo usada, infelizmente, até que Jesus volte. Tem uma outra coisa que eu achei interessante. Sim, a Ellen White falou, ninguém conhece mais a Bíblia do que Satanás. E aí ela falou assim, quando ele vai fazer alguma coisa contra Deus, ou contra um ungido de Deus, ou um profeta, ou qualquer coisa, ele fala assim, geralmente ele fala assim, eu sei como Jesus é, eu sei como ele pensa, eu sei como Deus pensa. Ele não vai fazer tal coisa, ele não vai deixar a gente chegar até lá, mas ele vai deixar a gente chegar até aqui. E ela diz, vez após vez, ele é frustrado. Porque basta uma oração de um filho de Deus para os planos dele que ele achou que ele conhecia plenamente a cabeça de Deus e ele parar de conhecer. Um cristão fervoroso, cumpridor da palavra de Deus, que tem um relacionamento sério com Jesus e com o Espírito Santo, conhece mais sobre a mente de Deus do que Satanás. E aí você vai pegar aquele texto, mas ninguém conhece a mente de Deus. Estou falando nesse contexto aí, do conhecer tanto quanto Satanás conhece. Não conhecer a ponto de você conhecer mais do que o próprio Deus, a mente dele. Estou falando nesse sentido. E como é que eu consigo chegar nesse nível? Você não pode ler a Bíblia como Satanás lê. Como procurando brechas para poder você viver sua vida como você sempre viveu, mas sem achar que você está vivendo pecado. Ou lendo a Bíblia procurando pretextos para você incriminar todo mundo, menos você mesmo. Ele usa a Bíblia, como está no Apocalipse, ele é o acusador dos nossos irmãos. Ele usa a Bíblia, os mandamentos, a palavra de Deus para dizer para Deus, quando a gente erra. Seus filhos não estão seguindo o que você mandou. Eles não estão tendo o caráter que você pediu para eles terem. Mas ele mesmo não tem. Entendeu quando você está lendo a Bíblia da forma errada? A condição interior que mostra aqui é um coração aberto. Uma mente que está disposta a aprender. Um coração humilde. Você não enche um copo que já está cheio. Ele precisa estar vazio para ser preenchido. O Espírito Santo não vai te ensinar nada sobre um assunto que você acha que já sabe de tudo. Ele não vai brigar, ele não gasta palavras à toa. Ele não vai fazer isso. Agora, se você abrir o coração e disser, Senhor, eu acho que sei, mas eu tenho certeza que eu não sei, me ensina. Tenho certeza que ele vai ouvir a sua oração. E você vai saber muito mais do que você aprenderia em 10 anos estudando esse tema. Só ouvindo o Espírito Santo. Aprendendo com ele. Tem um texto aqui que eu grifei. Discernimento espiritual é a capacidade de perceber e entender a realidade espiritual, realidades espirituais. Isso aí também é interessante. Você precisa de discernimento espiritual para ler a palavra de Deus? Não, o texto de Paulo dizia que discernimento espiritual é para saber se uma profecia vem de Deus ou não. Discernimento espiritual vai te ajudar a entender o texto e entender o texto naquele contexto e como ele se aplica ao seu contexto. E aí não vai ter mais aquelas desculpas de, mas eu fiz isso porque a Bíblia manda. E aí você transforma um texto que era para proteger uma pessoa, agora com o contexto mudou, você usa para atingir a própria pessoa. Vou dar um exemplo. Que Jesus deu. Jesus deu esse exemplo. Os fariseus diziam, eles ensinavam como você podia burlar o honra a teu pai e tua mãe. Você era um adulto e você tinha a responsabilidade de ser a aposentadoria dos seus pais. Eles iam depender de você. Não ia ser o governo que ia dar dinheiro para eles. Mas você queria viver a sua vida, ter o seu dinheiro. Como é que você faria? Os fariseus ensinavam. Se você disser que o dinheiro que você deveria dar aos seus pais, você consagrou ao templo, a Deus, então você não precisa mais dar para ele. E se você disser que você consagrou ao ouro do templo, aí piorou, porque aí você não vai poder usar e eles também não vão poder usar. Mas se você só disser ao templo, aí você pode usar, mas não precisa dar para eles. E aí Jesus falou, vocês usam a palavra de Deus para poder tirar os direitos que a palavra de Deus deu para os seus pais. E muita gente faz isso hoje, pega textos bíblicos que foram para a proteção das mulheres, por exemplo, proteção de crianças, proteção, sabe? E usa contra o próprio público que ela está protegendo. Gente, isso é sórdido.
Isso não é ter um coração humilde, isso não é ter discernimento espiritual. Você, na verdade, está fazendo o papel do inimigo, mas ele não precisa de ajudantes. Ele pode se virar sozinho. Newton Júnior. Para finalizar minha participação, a Alessandra está declarando na quinta-feira que nós temos uma natureza pecaminosa. Isso não é novidade para ninguém. O problema é que nós não podemos nos acomodar nessa condição, né? Se nós nos acomodarmos na condição de pecadores acomodados, nós vamos perder a salvação mesmo. Então nós temos que buscar a santidade diariamente. O pastor Dudu ele fala que nós temos duas naturezas, né? A espiritual e a carnal. E aquela que vai prevalecer é aquela justamente que nós alimentamos, né? Com conteúdos que nós absorvemos, com livros que nós lemos, com a amizade que nós temos, com pessoas que nós nos relacionamos, com vida que nós assistimos, enfim. Tudo aquilo que nós expomos à nossa mente alimenta um tipo de natureza, seja ela carnal ou espiritual. E o meio termo, alimentar dia carnal e outro dia espiritual, não vai dar uma conjuntura muito boa, vai levar à perdição. Então, esse alimento, essa condição de alimentar a natureza espiritual, ela precisa nem ser diária, vou além, ela precisa ser constante. Porque nós temos a tendência a fazer o que é errado. Se eu der uma brecha, fazer tudo o que é certo durante o dia, é como a dieta. E eu posso falar muito bem sobre isso. Durante o dia todo eu faço a dieta corretamente. Quando chega a noite eu quero comer até o reboco da parede de casa. Isso já fiz, inclusive, várias vezes. Não adianta eu passar o dia todo fazendo a vontade de Deus e à noite eu alimentar a natureza carnal. Eu terei perdido o dia. Então, essa vigilância é constante. E só se ela só é efetiva, de fato, porque não tem poder nenhum para controlá-la, essa vai se tornar efetiva se der espaço ao Espírito Santo. É verdade. Dê espaço. E ele é Deus. Ele poderia tomar o espaço. Mas ele quer que a gente participe do processo. Como? Fazendo a mudança? Colocando o poder? Não. Primeiro de tudo, sendo humilde e recuando. Para que ele possa avançar. Lori? Rapidinho, só complementando o que o Newton falou, é importante a gente entender sobre o que a gente faz, né? A gente reconhecer, né, com humildade e também nos conectar diretamente com Deus. Não adianta, como eu sempre falo, não adianta a gente ter palavras bonitas, falar bonito, achar que sabe muitas coisas, se a gente não vive isso no dia a dia, no nosso trabalho, com a nossa família, com nossos amigos, com nossos vizinhos, sabe? Porque conhecimento, como você mesmo diz, até Satanás tem, né? Ele sabe muito da Bíblia, ele conhece a Bíblia. Mas se a gente, que é conhecedor da palavra, não pratica, não exerce essa função, não adianta de nada. Eu sempre falo isso, não adianta. Minha mãe, ela não tinha estudo, sabe? Ela não era formada no nível de faculdade nem nada, mas ela entendia tanto da Bíblia que para mim ela já era formada, sabe? Ela tinha um conhecimento e ela queria passar para aquelas pessoas o que ela aprendeu. Então acho que é importante isso, sabe? Não é só a gente conhecer, a gente passar para as pessoas. E essas pessoas que não têm estudo, ou que não se formaram, ou que não têm a faculdade, aquela graduação, também é inspirada por Deus. Também é usada pelo Espírito Santo. Então, essas pessoas também alcançam pessoas para Cristo. Eu acho que é tão importante isso, que Deus usa todos. Não importa quem, Ele pode usar todas as pessoas. A Bíblia é o único remédio. A Olivia está aqui, eu vou poder falar de remédio. É o único remédio que você pode usar para todo tipo de público. Todo tipo de público. Ela vai funcionar com todo tipo de público. Lori falou que a mãe dela não tinha formação. Minha avó, a parte de pai, ela era analfabeta. E ela aprendeu a ler a Bíblia. E ela repetia, copiava as palavras na própria Bíblia, porque ela queria ela mesma escrever aquelas palavras que ela achava tão bonitas. E ela só sabia ler a Bíblia. Se você desse qualquer outra coisa para ela ler, o nome dela, ela não sabia ler. Mas ela lia a Bíblia todinha. A Bíblia dela toda era riscada. E o que no final aqui do texto está falando assim, que se você der um passo para Jesus,
se você confiar no Espírito Santo, que te indica Jesus, e você der um passo para Jesus, um sim para ele vai tomar conta de você. O Espírito Santo vai tomar conta de você. E você vai ver coisas que você nunca imaginou. Essas pessoas, minha avó tinha sonhos. A mãe de Lori tem um legado importantíssimo no velório dela. A gente viu várias pessoas falando e dizendo a importância do que a mãe dela foi. E a mãe dela passou os últimos anos acamada. E as pessoas ainda estavam lá influenciadas pela vida da mãe dela. Isso é você fazer muito mais do que você imaginava ou pensava. E é o Espírito Santo atuando em você. Quando nós vivemos a verdade, a Bíblia, o texto de sexta-feira vai falar um pouquinho disso, que quando você não leva a sério a Bíblia, ele mais vai dizer isso, você está fazendo um desfavor, um desserviço para as juventudes, as gerações mais novas. Porque eles vão chegar e vão dizer, realmente, a igreja é um teatro. Essa pessoa está tanto tempo na igreja, está tanto tempo lendo a Bíblia, passa lição, prega ali, canta lá, e é uma pessoa horrível. E não consegue fazer isso, não consegue ver que é para fazer aquilo. Você está descredibilizando a Bíblia para as novas gerações. E Jesus falou, lembra? Aqueles que desviar um desses meus pequeninos, foi culpado de desviar um desses meus pequeninos, seria melhor que amarrasse uma pedra no pescoço e se jogasse no abismo, no fundo do mar. Isso é o que ele leva a sério, quando o testemunho, um falso testemunho, a influência de um falso testemunho. Nós estamos terminando a lição agora. A próxima lição já vi que vai ser sobre como estudar a Bíblia. Então a gente vai ver vários macetes, várias coisas legais. Convido vocês para a próxima lição. Amanhã temos o nosso super 4 minutos e Gabriel passando a lição, revisitando a lição conosco. E eu quero terminar dizendo, muito agradecida pelo convite, pela paciência de vocês. E quero terminar dizendo que ler a Bíblia foi um divisor de águas na minha vida. Ler a Bíblia de uma forma correta, porque eu já li, eu nasci adventista. Mas ler a Bíblia como o Espírito Santo sempre quis que eu lesse, mudou a minha vida. E eu até comecei a me sentir um pouquinho mais inteligente. Porque eu acho que ele vai emprestando um pouco, né? Olha, para você entender esse texto, você vai ter que ter um pouquinho mais de neurônio. Mudou a minha vida. E eu espero que mude a vida de vocês também. E que um dia nós possamos estar lá no céu conversando com as próprias pessoas que escreveram esses textos e nem imaginavam o alcance do que Deus estava fazendo através deles. Bom, E siga o canal, gente! Tanto o canal da CL quanto o meu canal também, tá? Os 4 minutos aí com Deus. Mas eu gostaria de dizer, tá, Vinícius, que todos nós somos gratos por você refrigerar nossa alma com o ar-condicionado da vossa sabedoria. E também gostaria de dizer para vocês que eu comentei sobre esse ponto específico no vídeo de hoje também. A Ciência do Bom Viver, Ellen diz que não tem nenhum outro livro ou produção já assim arquitetada que pode influenciar e impactar a nossa intelectualidade como o estudo da Bíblia. Então, quando nós estudamos a Bíblia, uma das questões que acontecem com a gente é que nós nos tornamos mais inteligentes. A gente começa a fazer conexões com mais facilidade. E isso é verdade. Não tem uma pessoa que se debruça sobre a palavra de Deus que não volte dela com uma condição intelectual superior. Eu não estou falando em condição intelectual superior como se essa pessoa fosse mais importante do que as outras só porque ele está estudando a Bíblia, mas porque simplesmente você eleva a sua mente. E é exatamente isso que Deus quer que a gente faça. Nós nos tornemos a melhor versão de nós mesmos. Então, meus queridos, essa foi Táfnis, a melhor de nós. Esse foi o resumo da lição da nossa semana. Nos vemos amanhã de manhã, no estudo da lição e a recapitulação de cada um dos dias, com pessoas que estão aprendendo, que com certeza absoluta não vão ter a mesma eloquência dessa moça, mas estão tentando, estão buscando e bebendo da mesma fonte. Que Deus os abençoe, os proteja e os guarde. E feliz sábado. Vamos orar para terminar. Sábado.